ficam fazendo o jogo dentro de uma pizzaria, pô. E adivinha em qual pizzaria esse jogo foi inspirado? Na pizzaria do Jeffrey Epstein, mano. Agora olha a merda aí, ó. O Pizzagate foi uma teoria da conspiração que ganhou força durante a eleição presidencial dos Estados Unidos em 2016. A história começou a se formar a partir do vazamento de e-mails ligados a John Podesta, então o chefe de campanha de Hillary Clinton. Em março de 2016, esses e-mails pessoais foram obtidos e posteriormente divulgados pelo Wikileaks. Foi a partir daí que surgiu a teoria que existiria... É o quê? É o quê, desculpa? Não tava multado aqui a live aqui. Ah, tá. Uma rede de abuso sexual de crianças ligada a figuras do Partido Democrata. No vídeo de hoje, iremos falar sobre um dos maiores escândalos da história que pode ter sido apenas uma mentira, o Pizzagate. Ei, o que foi que eu te falei sobre aquela ideia lá de tirar aqueles borrão da cara das meninas lá das fotos que o Jeffrey Epstein lá tinha batido com as meninas lá. Os caras conseguiram, pô, tirar com o ChatGPT. Sim. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o Pizzagate que foi vazado desse cara, hoje... que tinha ligação com a Hillary Clinton, que naquela época estava concorrendo à presidência e que quase ganhou, inclusive. Nesse meio, ele falava sobre comida várias vezes. Só que ele realmente parecia estar falando de comida na maioria das vezes. Então, parecia ali meio que uma viagem do pessoal. Pô, por que o pessoal tá viajando nesse negócio de pizza, de queijo e tudo mais, né? Eu acho que não faz muito sentido. Tanto é que na época, o New York Times chegou a fazer uma matéria, fazendo um rastreio da onde tinha surgido o boato do Pizzagate. E aí descobriu então que surgiu na comunidade RD Donald, que seria uma comunidade voltada para apoiadores do Donald Trump, que estava concorrendo com a Hillary, né? E que depois migrou para um outro grupo chamado R Pizzagate, que foi onde surgiu pela primeira vez o termo Pizzagate. Inclusive, essa comunidade acabou sendo banida ainda em 2016, mesmo em locais onde normalmente não tem muita regra, né? Porque estavam usando informações pessoais. Eles começaram, por exemplo, a ter pessoas que andavam próximos da casa do Podesta, ou então da Hillary, ou então de qualquer pessoa que começava, na maioria das vezes. Então, parecia ali meio que uma viagem do pessoal. Pô, por que o pessoal tá viajando nesse negócio de pizza, de queijo e tudo mais, né? Eu acho que não faz muito sentido. Tanto é que na época, o New York Times chegou a fazer uma matéria, fazendo um rastreio da onde tinha surgido o boato do Pizzagate. E aí descobriu então que surgiu na comunidade RD Donald, que seria uma comunidade voltada para apoiadores do Donald Trump, que estava concorrendo com a Hillary, né? E que depois migrou para um outro grupo chamado R Pizzagate, que foi onde surgiu pela primeira vez o termo Pizzagate. Inclusive, essa comunidade acabou sendo banida ainda em 2016, mesmo em locais onde normalmente não tem muita regra, né? Porque estavam usando informações pessoais. Eles começaram, por exemplo, ter pessoas que andavam próximos da casa do Podesta, ou então da Hillary, ou então de qualquer pessoa que começava a ser envolvida na teoria, né? E fotografar a pessoa, e fotografar alguma coisa, e anotar quando que ela saía de casa, anotar os horários. Então, tudo que era sobre a vida dessas pessoas se tornou interessante para milhares de pessoas que se encontravam nesses fóruns e falavam que existia, então, essa rede, uma grande pirâmide que envolvia o mundo todo e basicamente todos os poderosos. Pra gente ter uma ideia de como eles tentaram ligar tudo a todo mundo, eles tentaram ligar o John Podesta e o irmão dele, o Tony, ao desaparecimento da britânica Madeleine McCann em 2007, certo? Tentaram, de alguma forma forçar isso, para jogar mais luz ainda sobre o Pizzagate. E a grande virada de chave foi quando os boatos incluíram um local físico, ou seja, um único local onde rolariam ali reuniões de pessoas poderosas, e essas pessoas então sacrificavam crianças e abusavam delas nesse local. E qual era o nome desse lugar? Era Comet Ping Pong. Era um restaurante em Washington, uma pizzaria, né? E basicamente ela entrou nos boatos porque eles viram o nome em alguns dos e-mails, só que é normal comer pizza, né? Qualquer pessoa pode comer pizza, então, né? Não tinha nada além disso, ela só tinha aparecido em alguns e-mails, mas já foi o suficiente, até porque já tinham relacionado que pizza tinha a ver, né, com conteúdo explícito de criança. Então eles começaram a abrir as fotos do lugar e viam um quadro, aí um quadro tinha, sei lá, uma mancha vermelha. Pô, isso aqui pode ser sangue, tá ligado? Pô, aquele quadro lá tem uma careta, então aquilo lá é satânico.
técnico, sabe? Que nessas horas, a maioria das coisas já vale, né? Pra tu começar a afirmar tua teoria por aí, né? Pois é, né? Tipo, não tinha muito, né, resquícios. E até, tipo, eles falam, pô, eles não mostram tudo porque a galera vai saber. Então eles só fazem isso com o deboche mesmo, pra botar ali um apito de cachorro, né? Que é quando você comunica algo que E os caras falavam sobre carne seca lá, viado. Carne humana, tu é lézer. significa algo pra todo mundo, mas Já pensou, mané? parece que pra outras pessoas significa outra coisa. E você sabe que quem é desse clubinho secreto vai entender, entendeu? O cara comer pessoa, viado. Criança pequena, tu é lézer. Então, Maluco. ele poderia estar fazendo isso, na visão de quem tava fazendo a teoria, né? E aí, o Instagram do James Alefantes, que era o dono desse restaurante, virou basicamente a fonte de pistas do pessoal. Aí acharam uma foto dele, por exemplo, que ele aparece com um túnel no fundo. Ali a galera já falou, pô, é aqui o túnel onde o pessoal é abusado. Só que ele tem umas outras fotos, várias fotos dele, por exemplo, com crianças. Teoricamente ele tem um lugar aberto pra todo mundo, né? Crianças vão lá, então ele tinha várias fotos com crianças. E tem uma outra foto dele em que ele aparece usando uma camisa com a frase amo crianças, né? Que também pode ser interpretado, né, como uma pessoa normal que ama crianças. Só que com as informações que tinha e com o volume e o tanto de pesquisa e tudo mais, a mídia tinha que fazer matéria sobre. E aí o que aconteceu? A gente vive hoje uma era da repercussão, certo? A gente repercute fatos. A gente basicamente não tem apuradores de fatos, criadores de matéria. Por isso que a gente sabe tanto o nome, por exemplo, do Léo Dias. Porque o Léo Dias, ele cria a matéria. Ou o Mauro César Pereira no futebol, por exemplo. São pessoas que têm contatos próprios e eles criam a notícia, né? Antes eles não tinham e ali eles passam a criar. O resto todo repercute o que esses caras aqui criam, certo? Então, alguém recebeu essa demanda, vai lá e fala sobre o Pizzagate, leu tudo e interpretou como se fosse real, como se fosse verdade. E soltou. Isso é verdade. E aí várias grandes mídias também vieram junto e falaram, ó, o Pizzagate é real. Por isso, talvez, na sua cabeça, quando você ouve Pizzagate, você possa lembrar, tipo assim, pô, mas não foi um grande escândalo real? Não foi um negócio que aconteceu? Por que tá o tempo todo falando de teoria da conspiração, de mentira e tudo mais, né? Porque a mídia meio que fez isso, certo? E isso virou um problema tão real que o lugar começou a receber várias ligações, mensagens, de todo tipo de ameaça, até ameaça de morte, simplesmente porque estava dentro da teoria. E aí você imagina que tinham pessoas normais que estavam indo lá trabalhar e que estavam todo dia correndo risco de vida. Tanto é que no dia 4 de dezembro de 2016, um cara chamado Edgar Madison, um homem de 28 anos da Carolina do Norte, dirigiu da Carolina do Norte até Washington e entrou armado no Comet Ping Pong, dizendo que ia investigar sozinho a história que tinha visto na internet, e ele falou que queria ver onde estavam as crianças. Depois que ele foi preso, ele afirmou aos policiais que queria ver por ele mesmo que as crianças estavam lá. E inclusive ele não desmentiu a teoria, mesmo depois de preso. Inclusive, ele deu uma entrevista para o New York Times, onde ele disse que se arrependeu sobre a maneira como tratou o caso, mas que não desacreditava da teoria mesmo depois de preso. Cara, que loucura. Olha o perigo que tem essas teorias, coisas de fake news. Aí ele entrou armado, procurando, cadê o túnel, cadê as crianças? E não tinha túnel e não tinha criança, tá ligado? Tipo, olha a convicção que o cara tava, tá ligado? Ele veio de outro estado dirigindo só pra invadir a pizzaria armado, tá? Sabe o que aconteceu com esse cara? Ele ficou 3 anos preso, mano. Caralho. Ele ficou Caralho, 3 anos se preso, fudeu, ficou de 2017 até 2020 na cadeia por conta dessa bobeira, mano. Nossa, Tá aí é ligado? loucura. E outros lugares começaram a ser atingidos também, porque daí o que acontece? Alguém fala assim, vocês acham mesmo que vai ser na Ping Pong o túnel? Óbvio que não, é na pizzaria que tem em frente, na Besta Pizza, ou então na cafeteria que tem ali, Ou então não sei onde. era tipo, não, agora que, que eles sabem que a gente Descobriu, mudaram. descobriu, eles já foram pra outra. Tá? Pois é, entendeu? E aí, tipo, basicamente todos os locais ao redor começaram a receber visitas de pessoas estranhas, telefonemas estranhos, ameaças, né? E chegou no nível que uma funcionária de um restaurante perto ali, né, que se chamava Robertas, esse restaurante, teve a vida dela meio que parada por conta de ameaças que ela começou a sofrer, porque envolveram ela na teoria. Tinha um vídeo onde mostrava um cara lá comendo pizza, num lugar onde vendia pizza, certo? Choque, né? Choque. E aí, tipo, meio que circular. Sabe que aquelas imagens faz, tipo assim, a suástica no ombro do... Ele era nazista? É meio que isso, sabe? Tipo, pessoa comendo pizza na pizzaria. Não tinha nada ali, tá ligado? Então, tipo... Mas tinha a imagem e tinha ela trabalhando. E aí ela apareceu. E aí fala, descobriu o nome da mulher que trabalha. Tá, mas isso aí não leva a lugar nenhum. Mas aí já foram atrás dela. Agora eu descobri o e-mail. Agora eu descobri o telefone. Eu ameacei ela pra botar ela no lugar dela. Pô, virou um negócio sem controle. Tanto é que virou um negócio sem controle, e essas pessoas tinham tanta certeza do que estavam falando, que teve que ser investigado.
A polícia do Distrito de Colômbia foi quem começou a investigação e o FBI também começou uma investigação. Só que o FBI falou que não conseguiu nem abrir uma investigação de fato, né? Que durante ali as primeiras apurações eles viram que não tinha nada de prova. E foi a mesma conclusão da polícia. Claro que nessas teorias a gente tá falando de pessoas que teriam poder para poder controlar, por exemplo, a polícia. Obviamente. Mas aí é isso, né? Essa teoria basicamente mexe com tudo num ponto que não tem como você contra-argumentar ela, né? Todo mundo tá na mão dessas pessoas. É uma teoria de que essas pessoas dominam o mundo. Então como é que eu vou desarmar, né? É, porque se tu vem aqui e fala, não, pô, o FBI falou que não tem nada. É, mas o FBI tá junto. O New York Times tá junto. O New York Times, daí aí acabou. Todo mundo junto, acabou. Fudeu. Aí a pessoa vai morrer com a teoria, seja, né? ela tá E na sozinha, época, né? a polícia falou, a galera desconfiou. Falou, não, o FBI tá mentindo, a polícia tá mentindo. E aí um jornalista foi lá pra filmar. Aí ele filma ele entrando no lugar, ele abrindo todas as portas, revirando tudo dentro da pizzaria e mostrando, não existe um túnel aqui, tá ligado? E a galera falando, pô, o New York Times também tá junto, tá ligado? Então, esse caso ficou ali meio que dormindo, até que veio o caso Epstein, reacendeu a teoria. Isso por quê? Porque a palavra pizza aparece 911 vezes nos e-mails do Epstein. Cheese aparece 1168 vezes. E cream cheese aparece 210 vezes. Aqui já me deixa um pouco balançado aí. Então, o que eu vou falar sobre isso daqui? O pessoal achar que pizza, por exemplo, é um termo pra tal coisa. Por que poderia ser, por exemplo? Porque a inicial de P é a mesma de porn, tá ligado? Então tudo que é PC, por exemplo, eles usam lá PC ou CP, tá ligado? Eles invertem o P e o C, eles colocam tudo que tipo, tem essas duas letras como iniciais, eles usam, tá ligado? Sei lá, cheese, pizza cheese, né? Pizza cheese é um exemplo. E no caso de Jeff, ainda pra somar com isso, a gente tem o quê? A gente tem eles falando de uma forma meio bizarra sobre comida, que era mais bizarro do que no caso do Pizzagate. Por exemplo, tem um e-mail que foi enviado pro Jeffrey onde fala, sua pizza é deliciosa, deliciosa. Ok, Fabio. Caps Lock, né? Caps Lock, beleza. Ok, né? Tudo normal. Já em 2018, a gente tem uma outra onde ele começa a falar sobre pizza e refrigerante de uva junto. Não só ele. Ele e outras pessoas começam a mandar pizza e refrigerante de uva. Pizza e refrigerante de uva. Fica parecendo que realmente é algum tipo de código, né? Pelo nível de precisão, né? O nível de coincidência, todo mundo fala de pizza e refrigerante de uva. E ninguém fala refrigerante de uva e pizza. Né, fala pizza e refrigerante de uva. Isso é importante. Tem um e-mail então enviado para ele onde uma pessoa pergunta: a que horas que você quer comer pizza e refrigerante de uva amanhã? Mais um e-mail que a gente pode interpretar como tudo normal. Aí começa a ficar mais estranho. Em outra mensagem do mesmo ano, a pessoa fala: isso é melhor do que biscoito chinês. Vamos comer pizza e refrigerante de uva de novo, né? Insistir no assunto. Depois disso, a gente tem algumas mensagens no mesmo ano entre o Epstein e o urologista dele, que é o Henry. E aí ele tava ensinando como o Jeff ia aplicar um negócio ali nele, né? Um médico ensinando isso e tal. E ele passou o seguinte pelo e-mail: depois de usá-las, lave as mãos e vá buscar pizza e refrigerante de uva. Estranho, né? Ou o Jeff... Aí é foda, né, mano? O cara falando por código, pô. Mas também, né, acho que é porque também ficava tudo registrado por e-mail também, né, mano? E ele queria já manter registrado, então, tá ligado? Ele tinha que falar em código com a galera. Era uma criancinha de 10 anos de idade, tipo assim, sabe aqueles médicos que, ó, vai ter essa coisa ruim, mas depois tem um pirulito, vai ter um... Eu não duvido. Falando bem real também, tipo, eu não duvido que no final das contas ele possa ser uma pessoa com mania. Porque foi muito falado de carne seca, e agora falar disso. Pode ser que ele realmente comia poucas coisas. Pode ser. E às vezes ele, assim, tá? Ele tinha uma... Ele amava pizza e refrigerante de uva também. Só que esse próximo e-mail já é meio estranho, de 31 de março de 2018. O Fish fala pra ele o seguinte: pizza e refrigerante de uva, já disse o suficiente. É isso, né? A gente não sabe exatamente como isso poderia ter a ver, por exemplo, com o Pizzagate. Eu acho que, inclusive, não tem uma ligação direta. Seria basicamente a única ligação seria o dicionário, né, desses caras, as palavras que eles utilizam, os termos, que seria uma coincidência que poderia ter sido utilizado nos dois. E um outro detalhe é que as conversas que o Epstein tem vêm de antes do Pizzagate. O Pizzagate é de 2016. Essas conversas vêm de muito antes. Então, de fato, ele poderia ter utilizado antes por um tempo e até diminuído depois, né? Mas ele não diminuiu. Continuou falando da tal pizza com um refrigerante de uva. Tá? Então, e também... Isso aí é meio... E, tipo, o caso do Jeff também é o que os caras falavam do Pizzagate. Porque a gente sabe o contexto que eles estavam falando das coisas. Também, né? Tipo, no caso do Jeff, a gente tem certeza que o contexto muitas vezes era sobre mulheres, era sobre crianças, era sobre sexo, tudo mais. Então, lá no meio do nada, o cara tá mandando e-mail sobre sexo, pro urologista dele, ele fala: não esquece da pizza e do refrigerante de uva. Aí fica estranho, tá ligado? Tipo, é mais estranho do que o cara mandar pra uma pizzaria: olá, tudo bem, eu quero uma pizza. Porque os e-mails do Epstein que foram lançados, mais de 1 milhão de e-mails, né, que tem lá, tem muita coisa lá, gente, que na verdade não são e-mails, tá? Tem, por exemplo, um e-mail onde o cara manda um artigo pro Epstein ler. Aí esse artigo tem 38 páginas.
Então 38 páginas vão estar lá, entendeu? E não vão ser 38 e-mails. Então tem uma boa parte desse volume, na verdade, não diz nada. Se você abre lá pra ver, você bota qualquer nome e começa a abrir, você vai ver que tem repetições também de páginas. Muitas vezes, às vezes uma pessoa ficava spanando pra ele, então tem spam no meio. Tem conversa dele normal, conversa sobre, tipo, vamos comer uma pizza? E era só pra comer uma pizza mesmo, tá ligado? Com a pessoa. Então é muito difícil de entender o que é o que aqui. Quem vai fazer isso é a inteligência da polícia, né, que vai tentar buscar isso. E na maioria das vezes, eles não conseguem provar relação entre esses termos que são um apito de cachorro, né? E o que eles são de fato. É muito difícil. A gente já viu casos onde pessoas famosas aí foram vasculhadas e nada foi encontrado, porque não é que nada foi encontrado, nada que pudesse concluir que era somente um crime foi encontrado, entendeu? Sempre tinha, tipo, abertura pra falar, mas pode ser normal, tá ligado? Tipo, que nem, por exemplo, vou te falar, o cara, ele é acusado de fazer coisa com criança, você vai na casa dele, ele tem um monte de brinquedo lá, qual o crime? Só é suspeito, né? Mas... Se ele tiver comprado voa mais a fundo. Se ele tiver comprado um monte de calcinha pequenininha, qual o crime? Esse cara foi acusado. Você chega na casa dele, tem brinquedo, tem roupa íntima de criança, e eu te pergunto, qual o crime? É isso? Tá ligado? É mais difícil você concluir algo pra prender a pessoa. Quando prende é porque realmente não... Foi flagrante quase, basicamente. E ainda mais nos Estados Unidos, né? Que tem toda essa pira da liberdade de expressão. Não, e todo mundo que eles relacionam aqui são pessoas muito importantes e muito poderosas. Tipo, a Hillary Clinton, pô. Imagina o advogado dela, como é que vai triturar uma acusação dessa, falsa e fraca. Ele chega lá e fala assim, tá, vamos ver então como é que é o ping-pong. Isso aí pro advogado ganha... Os do Diddy fizeram o que fizeram. Com tudo que tava sendo falado contra ele pegou só 4 anos. Imagina nesse aqui. É absurdo, né? Então, por isso que realmente nem a polícia, nem o FBI, nem ninguém chegou a levar pra frente, né? No caso de Jeff, como a gente falou, faz um pouco mais de sentido, mas parece não ter necessariamente ligação, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham curtido. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e comenta pra gente um próximo tema que você queira ver por aqui. Tamo junto, valeu, é nóis.